Glória a Deus por essa oportunidade de refletirmos da boa e preciosa palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, trazendo sobre a nossa vida a edificação que necessitamos, nos ensinando a caminhar usando a palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Em outras quartas-feiras, eu coloquei para os irmãos algumas características, algumas formas de Deus ser e que nós temos revelado nas Escrituras. E hoje eu quero acrescentar mais uma forma de Deus ser, uma particularidade, uma perfeição de Deus, a gente pode chamar assim, ou atributo de Deus, que é o Deus imutável. Imutável é a condição de não mudar, é o mesmo sempre. O ser humano deve mudar e deve melhorar. Você, como ser humano, deve ser mutável, não de receber multa, mutável, sem o L, de melhorar sempre, de ter a sua condição melhorada, de a cada dia aprender mais do Senhor. Mas o nosso Deus é perfeito, então não há como Ele melhorar ou como Ele piorar, Ele é o que é, e glória ao nome do Senhor por isso. Amém? E o texto que nós vamos usar para falar sobre o Deus imutável, aquele que não muda, é no livro de Malaquias, profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, dos versos de 1 a 6. Malaquias capítulo 3, versos de 1 a 6, palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Acompanhe a palavra do Senhor, que diz assim: Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Verso de número 3. Verso de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Verso 3. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Verso de número 6. Pois eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Vamos mais uma vez orar. Oremos. Nós clamamos ao Senhor Deus, que nos dê iluminação, entendimento dessa palavra, desse ensino, e que sirva para a nossa jornada, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nome Malaquias significa mensageiro de Deus. E esse livro é o último do Antigo Testamento. Embora seja um pequeníssimo livro, 4 capítulos, ele é importante de forma extraordinária.
E glória a Deus, porque ele encerra as profecias, as revelações do Antigo Testamento, e depois vai acontecer um período de 400 anos, em que Deus não levanta nenhum profeta, nenhum escritor da Bíblia, dentro daquele período. E o próximo livro, depois de Malaquias, já é Novo Testamento. Nós já vamos dar de cara com o livro de Mateus, e vai narrar o nascimento do Messias, aquele que haveria de vir, veio, e a gente encontra a narrativa ali no Evangelho de Mateus. E nesses 400 anos, nós chamamos de período interbíblico. É um período, então, que nós temos o último profeta, e depois nós vamos ter o primeiro Evangelho. Mas esses 400 anos da história não ficou sem a presença de Deus. Ficou sem a presença de profeta canônico, profeta que pudesse falar e ter o seu livro registrado nas Escrituras Sagradas. E é um tempo de grandes mudanças na humanidade, de reinos, de impérios, né, de avanços também para aquele tempo, de melhorias. Por exemplo, quando encerra o período dos 400 anos, em que Deus não levanta profetas, nós temos cidades muito bem organizadas, estradas que ligam uma região a outra. Havia o Império Romano dominante naquele tempo, né? Havia a língua grega, que se falava em todo o Império, era como se fosse o inglês para os nossos dias hoje. E naquele tempo, o idioma usado para se comunicar de um lado para o outro era a língua grega. E aí então, no final dos 400 anos, Jesus vem. Bem, só para dar um lustro para os irmãos da importância do livro de Malaquias, ele é a última profecia do Antigo Testamento, e ele vai encerrar um período, e depois nós vamos ver esse período recomeçar no Evangelho de Mateus. Mas eu quero trazer para os irmãos uma reflexão baseada no verso de número 6, quando ele diz: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Essa palavra da boca de Deus, dizendo que Ele não muda, é isso que nós classificamos e damos essa nova palavra, o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que é o mesmo. Eu sei que nós encontramos algumas dificuldades, e pode ser que quando você estiver aprofundando esse estudo, ou refletindo, ou lendo a palavra de Deus, você vai encontrar alguns textos que dizem assim, ó, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. E aí você fala, então Deus errou, né? Deus criou o ser humano não correspondeu, ele teve um erro de cálculo e ele se arrependeu. Em algumas outras situações, nós vamos ver Deus dando uma nova oportunidade de decretos que ele já havia dito. Por exemplo, a questão do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias recebe a visita do profeta Isaías, e a visita do profeta Isaías para aquele rei é: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E o rei Ezequias, então, ele ora ao Senhor, e Deus se compadece do rei, e o profeta já havia virado as costas, já tinha saído, e Deus fala para o profeta Isaías: volta lá e diz ao rei que eu estou dando para ele uma nova oportunidade, mais 15 anos de vida. O profeta volta, instrui o rei, e ele então tem, daquela primeira palavra que lhe fora dada, agora Deus modificou e ele vai ter 15 anos a mais de vida. Essas questões pontuais está longe para dizer que Deus é um Deus que muda, porque quando nós falamos do Deus imutável, nós estamos retratando o caráter do nosso Deus, a justiça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor, o poder do nosso Deus, a forma como Ele lida com todo o poder que está nas mãos dEle, e de fato Ele não muda. Embora possa essas pequenas questões trazer uma ideia de falar assim, mas Deus se arrependeu, Deus mudou um decreto, Deus mudou uma ordem e tal. Não, isso foi porque houve
mudança do ser humano, houve manifestações diferentes e Deus é livre. Ele pode todas as coisas, Ele é o Senhor. Amém? Então, a nossa reflexão nessa noite, ela vai caminhar de como o fato de Deus não mudar pode nos abençoar. Como eu posso ser abençoado pelo fato de Deus não ter a mudança, de Deus não acordar? Isso aqui é uma heresia, né? Porque Deus não dorme, Ele não precisa acordar. Nós vamos dizer que em algum momento Deus está irado e fala assim: não gostei daquele lá, daquele outro, né? Não vou mais abençoar. Né? Não é assim que Deus faz. Deus não está um dia que Ele está para baixo, está nervoso, está irado. Não, Deus não muda. Ele é o mesmo Senhor, a mesma pessoa. Ele é perfeito. Né? E essa questão da imutabilidade de Deus é mais uma na lista das perfeições do nosso Deus. E glória a Deus por isso. E como a gente pode ser abençoado por isso? Nós podemos ser abençoados pelo fato de Deus não mudar. Nós somos abençoados com a manutenção das promessas. Já imaginou se Deus voltasse atrás com as suas promessas? Ele nos prometeu, por exemplo, a vida eterna. E Ele não volta atrás. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, os irmãos sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus doou o seu próprio Filho em sacrifício à humanidade corrompida pelo pecado e amaldiçoada pelo pecado, e pela fé que se tem na obra do nosso Deus, a promessa que nós temos é a promessa de vida eterna. A vida continua quando nós não estivermos mais aqui, para aqueles que têm a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E não há quem possa mover essa promessa. E o nosso Deus, por mais maligna que a humanidade se torne, Deus não muda. Ele a mantém. Como eu disse hoje no nosso momento de oração, nós vivemos um tempo ruim, de muita crueldade, de abuso de Deus. No pós-carnaval agora o YouTube está bombando, né, de pessoas trazendo decretos em nome de Deus, porque o povo foi para a rua, fez o que não devia, falou o que não devia. Mas o ser humano, ele faz isso o tempo todo. Né? Tendo carnaval não tendo, eles vão aprontando e vai se afundando. E quanto mais distante de Deus, mais afronta se lança contra o nosso Deus. E o nosso Deus não muda, porque Ele prometeu. Enquanto o Senhor Jesus não volta, é um tempo de arrependimento e de encontro com o Senhor. E para o povo santo é o tempo sempre de refletir que quem tem o comando, tem o governo, é Deus. Amém? E Deus mandou que anunciássemos o Evangelho a pessoas pecadoras, porque faz sentido. E aqueles que já entregaram, que já são filhos de Deus, que a gente corrija, que manda logo uma varada, né, para se arrepender de estar pecando. Nós passamos 3 dias na verdade, né, e parte de outros 2 dias e meio, estudando a palavra de Deus. E nós aprendemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, vive para a glória do Senhor. Mas a promessa dada por Deus está garantida. Nós temos a promessa de vida eterna. Nós temos a promessa para esse tempo, de um Deus que zela e que cuida de nossas almas, de nossa vida. Quando eu olho para o Salmo de número 23, eu vejo o cuidado do Senhor. E uma promessa de um cuidado que se renova dia a dia. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, Ele me faz, né? Ele dá os pastos verdejantes, a água tranquila, Ele refrigera a alma, Ele guia pelas veredas da justiça, né? Ele derrama o óleo sobre a cabeça, Ele cuida. O Senhor
Ele tem uma promessa de presença para as nossas vidas, de nunca nos abandonar. Jesus Cristo, quando Ele manda os apóstolos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele diz: eis que estarei convosco para todo sempre. O Deus presente. O Deus que está conosco quando nós estamos alegres e está conosco quando nós estamos tristes. Nós variamos, mas Deus não tem variação. Ele permanece o mesmo. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz que Deus não tem nem sombra de variação. Olha só, então nós estamos garantidos com a manutenção das promessas. A promessa de Deus de sermos povo dele. Na verdade, não somos nós que temos um Deus poderoso e salvador. É Deus que tem um povo que Ele resgatou. Se tem alguém que é dono de alguém, é Deus. E não nós que somos donos do nosso Deus. Como nós gostamos de falar, né? O meu Deus, o nosso Deus, está certo. É uma expressão. Não estou criticando. Pode continuar com isso. Mas é bom que a gente saiba que se tem alguém que é dono de alguém, é Deus. Lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versos 9 a 10, Pedro está dizendo, né? Vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Foste resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas de Deus. As promessas do Senhor não tem variação, elas não caem pelo caminho. Deus não muda. O que Ele prometeu está garantido. Agora o ponto é, como você caminha dentro das promessas de Deus, é que vai determinar se você será de fato abençoado e receberá o que a promessa diz. Tem mais a ver com você e não com o Criador. O que Ele tinha a nos entregar, Ele já entregou. Comentando com a minha esposa, refletindo, nós falamos, a parte de Deus está garantida. Porque nós vemos no culto de uma pessoa que nós conhecemos aqui da rua, que sempre passa por aí, né? E ele falou assim: pastor, sempre que me vê, ele me chama logo de longe, né? Está indo para a igreja, né, pastor? Estava trazendo as Bíblias na minha mão, nós íamos caminhando. Ele falou: ora por mim lá, pastor. Eu falei: Deus tem obra para a tua vida, agora depende de você, né? É lógico, estou orando por ele, quero vê-lo bem. Mas não é mais a respeito de Deus ter uma intenção nova para a vida dele. Porque Deus deseja que todo homem alcance a salvação crendo naquilo que Ele fez por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós temos da palavra de Malaquias, palavra de Deus: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Então nós somos abençoados com as manutenções da promessa de Deus. Então vejam, queridos, como eu disse, o livro de Malaquias aponta para a vinda do Messias. E o Messias vem 400 anos à frente. Deus não muda. O mundo bagunçou naquele tempo. Os 4 séculos até a chegada de Jesus ficou muito pior do que nos dias de Malaquias. Mas Deus cumpriu aquilo que disse que faria. O Messias veio, Jesus o Senhor. Glória a Deus! Porque Deus não muda. Nós somos abençoados com a justiça de Deus. A justiça de Deus não muda, a justiça de Deus é perfeita. Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz que nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E isso continua. Porque nós somos, de fato, pecadores, perdoados, mas ainda essa esfera, esse domínio do pecado que nos rodeia e que nos cerceia, sempre nos convida para andar para longe de Deus. Um certo pastor diz que quando o homem quer fugir de Deus, o diabo deixa pronto um carro de plantão, né? Naquele tempo ele disse, quando o homem quer fugir de Deus, o diabo já deixa uma carruagem pronta. Mas o tempo mudou, né? Hoje, se o homem quer fugir de Deus, já tem uma aeronave pronta. Vai bem rápido para longe de Deus. O diabo promove isso. Mas quando o homem quer voltar para Deus, basta arrepender-se, pedir perdão. Ele está de novo
ligado ao Senhor. Talvez você diz, mas aí ficou fácil, né? A pessoa peca, se arrepende, recebe perdão. Peca, se arrepende, recebe perdão. Ninguém engana Deus. Arrependimento e pedido de perdão não é apenas palavras, são atitudes e decisões. Então ninguém engana Deus. Só cuida da sua boa vida e faz com que ela seja um luzeiro para o mundo de trevas. Glória a Deus! E não se incomode se pecador está sendo salvo, porque é para isso que Jesus Cristo veio, para salvar o homem pecador. A justiça de Deus, ela não é alterada, ela permanece. Os pecados são perdoados, os dos outros e os meus. A garantia que nós temos de ir até Deus, de talvez ter desonrado o Senhor, ter entristecido o Senhor, com manutenção de pensamentos que nos afastam, que não glorificam a Deus. Mas nós nos arrependemos, voltamos e Deus nos perdoa, né? A justiça de Deus, ela nos garante a bênção de um Deus que não muda, então nós estamos tranquilos. Como disse também um outro pregador, falando com muita propriedade, nós fechamos os olhos na terra e no instante seguinte abrimos diante do trono de Deus. Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. A justiça de Deus não muda, porque Deus não muda. E nós estamos garantidos de estarmos no tribunal de Deus no instante seguinte em que nós estivermos mais aqui. Se estamos em Cristo, eternidade com Deus. Se não temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, se apenas brincamos de ser tementes e crentes, separados estaremos. E isso Jesus ele deixa claro quando nós lemos no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome nós curamos pessoas, nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, eu não vos conheço. Quem é que Deus reconhece? Aqueles que reconheceram a obra redentora de Jesus Cristo, que reconhece o valor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A justiça de Deus não muda, porque Deus não muda, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Nós somos abençoados com esse Deus imutável, quando nós damos de cara com o amor e a misericórdia de Deus. Eu sei que você está cansado de ouvir do amor de Deus. Desde o dia que você teve um encontro com Cristo e entrou para dentro de uma igreja evangélica, você canta o amor nas canções. O povo fala do amor de Deus, de um Deus que ama. Gosta muito de citar o texto de 1 João: Deus é ágape, Deus é amor. Nós gostamos disso. Mas o amor de Deus, meus amados irmãos, é muito mais do que palavra. São atitudes, são os grandes feitos. Nós gostamos de amar por poesia, por palavras, por expressões. Deus ama por atos práticos, bem feitos. Você respirou oxigênio hoje? Bebeu água? Comeu seu amor comigo? Está vestido dignamente? Teve uma casa para repousar? Eu considero o amor de Deus, porque Deus ele se interessa pelo seu bem-estar e Ele continua se interessando. Eu sei que nas questões em que ficamos um pouco desconfortáveis, dói um pouco, a gente murmura. E quando nós murmuramos, nós perdemos a oportunidade de ver soluções. Quer ver um exemplo disso? Vocês se lembram do povo quando saiu do Egito e foi para o deserto? Lembra, né? Quando atravessou o Mar Vermelho, foi um samba daqueles, né? Tocaram tamborim e tal, e cantaram, fizeram até, né? Um rapzinho lá, pastor Carlos, né? E Deus matou
cavalo e o cavaleiro de Faraó. E morreu tudo afogado. Não sou bom de rap, não sei por quê. Mas fizeram um rapzinho lá, cantaram a história da derrota do Faraó e dos seus soldados. O povo estava lá em cima. Passados poucos dias, faltou água. Mas eles chegaram na beira do rio, da cisterna, do lugar onde eles estavam, e as águas eram amargas. Está lá no livro de Êxodo. E eles olharam para Moisés e perguntaram: o que nós vamos beber? Não foi isso? Eles murmuraram. E outros lá, profetas da derrota, já disseram: é bonito, tirou a gente do Egito para morrer de sede no meio desse deserto, nessa água poluída. Falaram isso. Enquanto eles murmuravam, Moisés buscou solução. Foi falar com Deus. Deus falou: pega aquele arbusto e joga na água, a água vai ser purificada. E eles lançaram o arbusto na água, filtrou a água. E eles beberam daquela água. Está lá no texto, no livro de Êxodo. Eles caminham poucos dias e chegam a Elim. E Elim tinha 12 fontes de águas cristalinas e 70, eu não gosto de falar esse nome, 70 palmeiras. Né? As palmeiras entrando aqui pelo caminho. Né? Tinha 70 palmeiras e 12 fontes de águas cristalinas. Deus tinha preparado. Mas enquanto eles murmuravam, eles não viam a solução. Mas Deus tinha água para eles. O amor de Deus, a boa provisão do Senhor. E nós vamos assistindo ao longo da história humana, o ser humano sempre resmungando, murmurando, e Deus sempre provendo. A glória de Deus. Conta-se uma ilustração de que um cadeirante chegou no posto de saúde e era mudança de turno. É uma ilustração. E mudou de médico. E tem aquele tempinho, o povo fica irritado. Você fica irritado quando muda o plantão lá, você está no postinho, bem na sua vez, o médico resolve ir embora, né? O pessoal que frequenta os postinhos fica embaçado, né? Então, justo nessa hora, e o médico começa a atender, manda entrar o primeiro. O cara entrou na cadeira de rodas. E ele entrou, deixou a cadeira de rodas e saiu andando. O que estava do lado de fora perguntou: e aí, esse médico é bom? Fala: vale nada. Esse médico não vale nada. Nem olha na cara da gente e já manda a gente embora. Né? Só que ele entrou na cadeira de rodas e saiu andando. Ele recebeu o milagre da cura. O médico não presta. Nem olha na cara da gente, já manda a gente embora. Quem murmura não tem tempo para ver o amor de Deus. Porque Deus, Ele manifesta graça. Deus cura pessoas. Deus provê, Deus alimenta, Deus sustenta, Deus tira do vale das lágrimas, Deus consola, Deus abençoa, Deus cuida de um modo extraordinário. O amor de Deus não é só palavras, é manifesto. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, no capítulo 5, no verso de número 8. As misericórdias do Senhor, elas são ilimitadas. E aí eu gosto do texto de Lamentações, dada pelo profeta Jeremias. Se você quiser abrir comigo no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, dos versos 19 ao 26. Olha o Deus imutável. Oração do profeta Jeremias. Vamos voltar no versículo, no capítulo 3 de Lamentações, no verso 18. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Olha só, diz o profeta Jeremias no verso 18: a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel,
Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor, porque ela vem. O profeta Jeremias diz no verso 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus alinha o coração dele ao nosso todos os dias. A misericórdia, o coração de Deus ligado ao coração daquele que nele crê. Glória a Deus por isso. Voltando para o livro do profeta Malaquias, o Deus que não muda, citado pelo profeta, no verso de número 6 do capítulo 3, palavra do próprio Deus: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para a glória dele. O pecado tirou essa condição. O pecado afastou o ser humano, a criação, do Criador. Como Deus não muda, Ele restaurou o ser humano com o sangue e obra de Jesus Cristo. Deus não muda. E agora, de novo, nós podemos glorificar a Deus, renascidos, redimidos, renovados para a glória do Senhor. O fato de Deus não mudar nos garante tranquilidade para manter nossa fé e relacionamento com Ele. Vez por outro, nós ouvimos pessoas dizer: eu estou desiludido com Deus, não quero mais nem saber de igreja. É porque não leu as Escrituras, é porque não andou com Deus nas Escrituras. Deus não muda, é Ele quem nos renova. Podemos sim ter tristezas, abatimentos, angústias, amarguras por um tempo, mas Deus cura e nos renova, porque o Senhor não muda. Deus, o nosso Deus, não muda. Então Ele não melhora e nem piora. Ele é o que é. E talvez você fale, isso é frustrante, porque se Deus não melhora e nem piora, como que eu vou ter então avanços no meu relacionamento com Ele? O ponto é que eu e você conhecem só uma faísca de Deus. Nós não conhecemos a totalidade do Criador. A nossa mente, o nosso ser não comporta, não cabe. A criação não consegue se igualar ao Criador. Não. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas bem menos do que Deus é. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Deus não melhora, Deus não piora. Ele é o que é. Glória a Deus. Por isso Ele diz: eu sou o que sou. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Deus não está em processo de evolução ou amadurecimento. Evolução e amadurecimento acontece conosco. Evolução no sentido de podermos aprofundar o nosso conhecimento. É dessa forma que eu uso essa palavra. Nós estamos em processo, Deus não. Nós somos criação na mão de Deus. Em Cristo Jesus, em que também não há variação de mudança, porque lá em Hebreus no capítulo 13, verso 8, um texto que talvez a maioria aqui conheça, e quem nos assiste talvez conheça, se não conhece, vai ver em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele muda? Não muda. Não tem variação de mudança. É o nosso Deus. Nós recebemos consolo e motivação para seguir em frente por toda a nossa existência, na total dependência do Senhor, porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. O Deus acolhedor, abençoador e justo. Nós somos abençoados porque as promessas estão garantidas. Né?
Nós não sairemos daqui sem que aquilo que Deus colocou para a nossa vida se cumpra. Nós não sairemos daqui sem as bênçãos do Senhor. E quando estivermos do outro lado, nós continuaremos na promessa e bênção do Senhor. Nós seremos abençoados com a justiça de Deus. Deus é a nossa justiça. É Ele que olha por nós. Entregue todas as suas causas na mão do Todo-Poderoso. Nós somos abençoados porque Deus não diminui o amor e não diminui a sua misericórdia para com a nossa vida. O Senhor cuida de nós. E nós nos consolamos nisso. Amém? Baixe sua cabeça. Não volte para a sua casa desiludido, desesperançado, aborrecido. Deus não muda. O que Ele tem mostrado nas Escrituras, nós estamos seguros de que continua, está em pleno vigor. Deus, tua palavra veio sobre nós. E agora eu te peço, abençoa teu povo santo. Abençoa-nos, ó Senhor. Nos ajuda a nos motivarmos ainda mais, porque o Senhor não muda. Nós estamos garantidos com a tua promessa e podemos seguir mais firmes pelo caminho até o dia de Cristo, até o dia em que o nosso Senhor retornará para buscar a sua igreja, corpo de Cristo. Assim eu oro nessa noite e abençoo a vida dos meus irmãos e de todos aqueles que passam pelo canal, por essa mídia na internet. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.